Boa tarde a todos. Meu nome é Leandro, como o professor Adriano Cancian disse. Eu sou eu sou um aluno de graduação da Unesp de São José do Rio Preto, no curso de Ciências da Computação. Nós do Laboratório Acme já pesquisamos SDN há um tempo e, recentemente, conseguimos produzir uma prova de conceito com mitigação, utilizando o SDN como o fator de mitigação mesmo, o meio de contenção do ataque. Nessa apresentação, vamos seguir essa agenda. Então, vamos começar com uma introdução rápida, bem rápida, uma vez que o público é especializado. Depois, vamos falar um pouco dos objetivos iniciais do projeto, sobre qual arquitetura, qual topologia ele foi pensado. Depois, explicar mais detalhadamente como foi feito e o que ele tem de diferencial. Vamos passar para umas aplicações, eu vou mostrar um vídeo dele sendo executado e, enfim, partir para a conclusão. Primeiro, sistema de detecção de intrusão. Acho que todo mundo conhece muito bem isso aqui, né? Eu nem precisaria estar falando. Mas eu queria frisar alguns pontos que vão ser importantes na explicação. Eles inspecionam um pacote todo, então, tanto fluxo quanto conteúdo. Tem uma detecção bem significativa, bem aceita. Aí emitem alertas para os eventos, isso é muito importante porque é a nossa entrada de dados, a nossa prova de conceito. Mas, como a gente bem sabe, eles não são perfeitos. Eles, ora, emitem alertas falsos, ora não emitem alertas que deveriam ter sido emitidos. Isso é importante porque na nossa prova de conceito a gente assumiu que eles sempre falam a verdade. Isso é lógico que é uma coisa irreal, mas não era o escopo do trabalho tratar desse tipo de problema. A gente usou o Snort, todo mundo conhece muito bem o Snort, né? Então, baseado em abuso, a gente fez um fin scan nele, com sucesso, claro. E agora que a gente fala um pouco de SDN. Bem, SDN é um conceito um pouco novo, acho que vou me alongar um pouco mais na explicação. O diferencial de SDN é que ela permite a gente separar a comutação de dado no plano de dados do controle, do roteamento no plano de controle. Então, um switch em SDN passa a ser simplesmente um comutador de dado. Ele vai mandar o dado para aquilo que o controlador falar para ele mandar, para onde o controlador mandar ele falar. Enquanto o controlador, que fica no plano de controle, é quem vai decidir realmente o que fazer e para onde enviar o dado que chegar. É baseado em fluxo, uma vez que a gente usou o OpenFlow, que é um protocolo interface entre o plano, que faz interface entre o plano de controle, o controlador, e o plano de dados, as suítes conectadas, amplamente aceito, tanto no mercado quanto na academia, e ele permite, diferente do Forces, controle à distância da rede, ou seja, eu posso ter um controlador aqui em São Paulo, uma suíte em São José do Rio Preto, e eu posso estar controlando a suíte a partir daqui. Lógico que a gente tem problemas de delay e tudo mais, mas existe essa possibilidade. Com isso, a gente tem a possibilidade técnica, teórica, até o presente momento, aqui na apresentação, de executar essa mitigação diretamente na suíte. Ou seja, a gente não precisa de um firewall, a gente não precisa de outro elemento. Direto, a suíte barra. Opa, aqui não passa. A gente usou o controlador Floodlight, que é um controlador bem aceito no mercado também. Ele explora o paralelismo das máquinas, ou seja, ele é feito para ter um desempenho significativo. Ele é modular, então dá para a gente inserir funcionalidade nele com muita facilidade, ou até tirar alguma coisa que a gente não queira que ele já venha por padrão. Código aberto, novamente enfatizo isso, é bem fácil de mexer. Dá para mexer bem nele. E aqui os nossos objetivos. A nossa ideia inicial era automatizar a mitigação. Lógico, tem muita coisa para ser feita para colocar isso em produção ainda. Mas o que nós queríamos fazer é verificar se a gente consegue dar uma entrada e o nosso mitigador trabalhar bem com isso e bloquear isso na suíte. De fato, a gente usou IDS para fazer isso daí, a gente usou especificamente o Snort, mas a gente definiu o escopo do projeto para ser viável com outras entradas de dados, ou seja, não necessariamente só o Snort.
A gente fez um módulo para o Suricata, que aqui eu não mostro, mas ele também funciona. E a gente deixou isso amplo para outras entradas, ou seja, a gente pode usar um protocolo de Cyber Threat Intelligence, a gente pode usar uma outra ferramenta que seja usada na rede do usuário. Essa seria a ideia de ser flexível. Também o que a gente pensou, bem, cada usuário tem um tipo de necessidade. Seria bom que a gente não travasse o modo como essas informações são processadas. Cada usuário tem uma SLA, tem uma requisição. Então vamos deixar isso fácil, vamos deixar que o usuário decida como ele trata os alertas dele. De saída, bem, cada usuário tem uma topologia diferente. Cada usuário tem, digo usuário, seria um administrador de rede aqui. Cada usuário tem uma necessidade de mercado diferente. Vamos então deixar isso bem flexível. A gente usou DSs, o protocolo OpenFlow, e um elemento de comutação para essa arquitetura aqui. Então a gente tinha um controlador que controla a switch. Aqui a gente definiu que tinha um host atacante. A switch fazia comutação para uma vítima. Essa topologia é bem simplificada. Aqui o tráfego seria replicado para um IDS que emitia os alertas para esse nosso sistema de mitigação, que eu apelidei carinhosamente de Mercúrio. Então, quando vocês virem Mercúrio, é o nosso sistema. E esse sistema, em si, mandaria mensagens para o controlador definindo quais regras de controle de fluxo deveriam ser implantadas. Elas são implantadas aqui, vocês vão ver depois no vídeo, com uma prioridade maior do que as regras naturais, as regras que estão configuradas para serem implantadas normalmente, pelo OpenFlow reativo. Assim sendo, quando chegar um pacote para ser comutado na switch, ele vai ser processado pela regra que a gente implantou pelo Mercúrio, pelo sistema de mitigação, que vai deixar desnecessárias as regras, ou na verdade as regras vão acabar saindo e ficando só as regras, no caso do ataque, que foram implantadas para mitigação. Nosso projeto também usou um sistema modular justamente para isso, para a gente poder colocar facilmente, retirar facilmente funcionalidades e permitir que ele fosse flexível como proposto nos objetivos. Então aqui, a gente consegue colocar uma entrada nova de dados. Foi desenvolvida uma coisa nova no mercado, que usa outro protocolo. Tudo bem. A gente pega aqueles dados, ele tem um mínimo de requisição de informação, lógico. A gente cria um módulo para ele, trata essas informações e dá continuidade ao processo de mitigação. A implementação é simples, você precisa de duas coisas. Definir uma classe de inicialização e outra classe que vai ser repetida ciclicamente. Só. Bem, muito simples, mas não tão simples ao mesmo tempo. A ideia era que ele tivesse um alto desempenho, então ele é bem simplificado. Ele faz integração inicialmente com o Floodlight e é portável. Implementado em Java, então, de maneira geral, é bem fácil de enviar ele, de mudar de plataforma. Essa foi meio que um fluxograma de como a informação é processada. Então, a gente tem uns DS ou outras fontes de alerta que vão para um conjunto de módulos de entrada. Pô, mas por que um conjunto de módulos de entrada? A gente não precisa de uma única fonte de alerta de um único lugar. E a gente não precisa jogar para um único lugar de entrada. A gente pode ter vários módulos sendo executados aqui que vão jogar essas informações para um gerenciador. Esse gerenciador é responsável por organizar tudo isso e dar continuidade no processamento. Eu vou explicar cada módulo agora, então vamos lá. Esse módulo é responsável justamente por isso. Esses módulos que compõem esse conjunto. Eles são desenhados para aceitar formatos que o usuário pode desenhar um módulo desse, ou ele pode pegar um módulo que já existe. Esse módulo extrai desse alerta as informações necessárias, coloca eles numa estrutura de dados pré-definida, que pode também ser incrementada pelo usuário, e joga para esse gerenciador de entrada. Tá, isso é um pouco abstrato, mas o gerenciador faz parte do núcleo da aplicação, que o usuário não tem controle. Ele vai organizar essa informação e vai enviar para aqueles módulos intermediários de processamento que o usuário definiu. No início, antes da aplicação ser executada, o usuário define, tá, eu quero que essa entrada seja jogada para tais interpretadores, que seja jogada para tais saídas. Isso é completamente customizável.
Aqui os módulos intermediários recebem as informações daqueles módulos, daquele gerenciador. E aqui, é justamente nessa parte, que a gente coloca a inteligência da coisa. O usuário define aqui como ele quer que aquele dado seja processado. Tá, chega, mata direto? Ou não? Ou espera um pouco? Ou só registra? O que a gente faz com isso? O que fazer e como fazer é definido aqui, por meio de uma estrutura de dados também que vai ser enviada para o gerenciador de saída, que vai organizar e vai enviar também esse fluxo de dados para os seus devidos exportadores, ou para o conjunto de modo de saída. Aqui. Esses caras são responsáveis por efetivamente fazer a exportação dos dados do programa. Tá, eu quero escrever num arquivo o que foi processado para um outro programa ou para o meu registro. Tudo bem. Ele recebe a informação e guarda. Ah, eu quero mandar por alguma API para algum outro programa. Tudo bem. Ele também envia. Ah, eu quero enviar para o celular. A gente estava no laboratório, um amigo nosso começou a brincar com o Android, e ele pegou e desenvolveu um módulo de saída que pega os alertas que foram recebidos e processados, aqueles que foram definidos como mitigação, ele envia para o celular do administrador. E o cara pega, poxa, aconteceu isso na minha rede, onde quer que ele esteja. Isso é uma brincadeira que aconteceu, que estava fora do escopo do programa. A ideia é que fosse feito isso aqui. Cada IDS controlasse um N número de suítes. Isso, de fato, a gente conseguiu com um sistema de mitigação, um Mercúrio. O próximo passo, eu diria, que seria transformar isso, vários IDS, trabalharem cooperativamente com esse sistema para controlar um N número de suítes também. Isso seria um próximo passo. Ainda não foi feito, mas está em vias de ser feito. Aqui, a gente tem uma prova de conceito que eu desenvolvi. Ela utiliza uma suite oferecida pela Datacom, que foi uma parceira no projeto. O Snort foi colocado, diferentemente daquela topologia que a gente fez inicialmente, para simplificação, sem perda de generalidade, a gente colocou o Snort no link entre o atacante e a suite. Só para simplificar realmente a prova de conceito, não faz diferença para a aplicação. Foi realizado um fin scan de 100 portas, uma vez que se fosse fazer um fin scan maior ia ficar bem mais demorado. E para esse caso a gente usou um fluxo de dados via arquivos, ou seja, o Snort escreve no arquivo, a gente lê o arquivo do Snort, processa, escreve no outro arquivo que o Fluidlight vai ler, no módulo que a gente desenvolveu para ele. Isso é lento, isso é ineficiente, e a gente sabe disso. Mas foi só para ver como seria, porque como a gente estava desenvolvendo e não tinha exatamente consciência do que poderia acontecer no processo, a gente preferiu fazer desse jeito, que é bem maleável, dá para a gente jogar o arquivo de um lugar para o outro, sem problema. Gera um atraso, e esse atraso vocês vão ver que tem uma consequência na mitigação do ataque, mas mostra, pelo menos para o vídeo, que realmente teve comunicação. Ou seja, eu não tinha desconectado o cabo ali e falado que deu certo. Essa foi a suite que a gente usou, uma DM4000 da Datacom, DM4001, desculpa. Duas na foto aqui, mas a gente usou a de cima. Aqui é o nosso rack, a gente usou essas máquinas para geração de fluxo. Para gerar fluxo para essa suite aqui, uma dessas máquinas era atacante, essa máquina era atacante, essa máquina era a vítima, no caso. E agora eu vou mostrar um videozinho rápido para vocês. Espera só um segundo. Cadê o mouse? Vou começar ele de novo. Aqui. Vamos lá. Aqui eu inicializo o Snort. Tem um apontador aí? Tem sim, professor. Aqui eu inicializei o Snort na máquina atacante, no caso. Eu estou pegando a interface que está saindo o ataque. Certo? Tudo bem, isso na vida real não existe. O atacante não vai rodar o Snort na máquina dele, né? Não faz nenhum sentido. Mas, no caso, é como se estivesse pegando o link no qual o ataque estaria sendo capturado. Certo?
Aqui eu tenho Fluidlight para ser inicializado. Aqui em outra máquina. Aqui é na máquina que fica o controlador e o mitigador. Ele foi inicializado. Vocês podem ver que a switch foi conectada, certo? Aqui eu vou executar o mitigador. Certo. Aqui eu mostro que não tinha nenhum fluxo instalado na switch. E esse aqui foi o scan realizado. Então foi um fin scan com portas sequenciais, 100 portas especificamente, para a máquina alvo, que era a 101 nessa rede de teste que a gente montou. Ele vai começar o fin scan. Aqui, vocês podem observar que apareceu um aviso de fluxo bloqueado no Fluidlight, por causa do módulo que a gente desenvolveu. E aqui apareceu um OK Writing, que foi só um aviso de que foi processado um arquivo de entrada, certo? Então, o que aconteceu foi, o Snort detectou que estava tendo um ataque naquele link. O sistema de mitigação recebeu esse arquivo de alerta, processou, viu que era um ataque e observou que nas configurações dele, bem, falava para mitigar. Ele definiu um padrão de mitigação dentro dos pré-definidos. Então, nesse caso aqui, como vou mostrar daqui a pouco, nós bloqueamos o IP de origem do atacante pelo protocolo e o IP de destino do atacante, ou seja, a ida e a volta, pelo protocolo. Então, nenhuma informação do atacante para o alvo ia, nem do alvo para o atacante. Ele não tinha comunicação com o atacante. É meio brutal? É. Mas é para exposição, então isso daí poderia ser alterado, poderia ser uma coisa mais específica. Aqui eu mostro as regras na switch que foram instaladas. Então eu defini prioridade 1 para as regras desse sistema de mitigação, ou seja, vai ser a primeira coisa que vai ser analisada. Tá, tem alguma regra que enquadra nesse fluxo? Pelo protocolo OpenFlow isso é feito. Tem alguma regra que enquadra, nesse pacote se enquadra em alguma regra, perdão? Sim. Pacote com origem 200.200.100 IP e se enquadra nessa regra. Esse pacote vai ser enviado para a porta 2, que nesse caso era a porta de origem. No protocolo OpenFlow, teoricamente eu poderia deixar isso sem ação, mas eu não estava tendo muito sucesso em deixar a ação vazia, porque ele estava dando alguns erros de instalação. Então eu defini o seguinte, tudo bem, envia para alguém que não é ele, ou seja, envia para o próprio atacante. Aqui eu mostro que ele ficaria 2 minutos com essa regra instalada, supondo que ele não fosse reinstalado, sem ação nenhuma nela. Essa regra foi válida tanto para aqui. O destino também, se o IP de destino também fosse o IP do alvo, desculpa, do atacante, também não passaria nenhum fluxo. A mesma coisa aqui. E isso vocês estão vendo que está demorando, certo? O tempo está aumentando aqui, enquanto ele está encontrando ainda ataques. Aqui, prioridade 30.000 foi uma regra padrão. O tempo padrão que foi definido no Fluidlight foi justamente 30.000. Então, esse daqui foi um ARP, que eu flagrei na hora de listar os fluxos na tabela. Então, o ARP foi tranquilo. Vocês podem ver que não tem nenhum IP aqui, só tem MAC. Timeout de 5 segundos.
e, ao mesmo tempo, ele tem a regra que a gente instalou. Aqui em cima, prioridade 1 com IP. E não foram instaladas outras regras, como deveria ser feito na ação normal do OpenFlow. Ele deveria instalar uma regra para cada IP, conjunto de IP, porta, de origem, destino e protocolo. Mas a gente conseguiu definir que ele mandasse todo mundo para o mesmo lugar. Desculpa, perdão. Enquadrasse todo o ataque na mesma regra. Ele continua, vocês podem reparar que o tempo foi aumentando. Ele não foi caminhando como previsto, como o tempo esperado. E, enfim, o ataque acaba. Aqui, a gente tem até a porta 10 bem sucedidamente escaneada. Então, as portas foram mostradas fechadas, das 100 portas, 10 foram mostradas fechadas. Demorou quase 6 minutos, que para 100 portas numa rede local jamais deveria ter demorado se fosse bem sucedido. E eu não apertei direito o botão. Só para mostrar para vocês. Aqui nós temos 90 portas filtradas. Foram justamente as 90 portas que foram emitidos os probes depois das regras terem sido instaladas na switch. Esse atraso, que eu havia falado no começo que ocorreria, é justamente por causa daquela questão da escrita em arquivos que a gente usou. Isso causou um atraso de uns 2 segundos, aproximadamente. Vou voltar para os slides. E aqui, então, a gente tem um sistema que foi montado pensando em diversas redes. Esse teste que a gente fez foi em uma rede com uma switch, mas a gente pensou um pouco mais distante. A gente pensou em usar isso para defender uma rede maior. Então, se a gente tem um ataque em uma switch de uma rede, o que impede que a gente possa ter ataque em várias switches daquela rede? E se a gente teve um ataque já conhecido em um lugar, por que não proteger outros lugares também desse mesmo ataque? Então, a gente tem uma topologia fictícia, com um controlador OpenFlow aqui, rodando o sistema de mitigação também, e no caso, um IDS ou outra fonte de alerta. Aqui, na internet, a gente está assumindo que tenha um atacante em algum lugar escondido aí, que tem interesse nessa rede, certo? Todas essas 3 suítes OpenFlow são controladas pelo mesmo controlador, independente da distância, e a gente tem um ataque. Poxa, esse cara sofreu um ataque de algum lugar aqui. A gente percebeu isso daí. A gente aplica essa mesma regra. Uma vez aplicada essa regra, esse ataque cessa. Tá, isso a gente mostrou naquele vídeo. A gente cessou esse ataque aqui. Essa vítima está protegida. Esses usuários estão protegidos. E esses? Se a gente aplica a regra para essas 3 suítes, o ataque, mesmo que vier para essas 2 outras suítes, não vai ser bem sucedido. Não vai ter aquelas 10 portas. Ele simplesmente não vai ocorrer. Então, o que a gente conclui disso é que realmente a gente conseguiu aplicar a regra automaticamente em SDN e usou uma switch como um agente mitigador de um ataque. E os dados de um IDS foram suficientes para isso. Então, assume-se que nesse formato foi aceito, outros formatos contendo o mesmo grau de informação também serão. Esse sistema de mitigação, consequentemente, aceita diversos padrões de entrada, uma vez que ele foi desenhado para isso. O processamento delas é customizável, variando de necessidade e capacidade técnica de cada usuário.
E ele realiza saídas para vários dispositivos conforme o usuário bem entende, de acordo com a necessidade e com a viabilidade para cada um. Então era isso. Eu agradeço à Datacom e ao Instituto Uniemp pela bolsa oferecida e ao NIC pela oportunidade de apresentação. Eu agradeço a todos vocês por terem vindo e me escutado nesse período. Muito bem, Obrigado. temos tempo aí para perguntas. Eu gostaria de explicar, como nós temos ainda alguns minutos aqui, eu gostaria de explicar uma coisa que o Leandro explicou. Eu sou o responsável técnico do projeto do meu laboratório, né? Acho que o pessoal conhece. Deixa eu explicar um pouquinho como é que surgiu esse projeto. Eu até tinha esperado um pouquinho para ver se ia dar tempo de falar sobre isso. O que acontece? Esse projeto, se vocês observarem, não existe nenhum produto comercial que faça isso e até onde a gente tem notícia. Então, nós começamos em função disso. Esse projeto, provavelmente, ele vai se tornar open source em breve. Ele está muito na fase de protótipo, porque ele foi um desenvolvimento de 6 meses. Deixa eu explicar como é que ele surgiu. Ele surgiu meio por acaso. Nós temos no nosso laboratório uma tradição de trabalhar com detecção de ataques a grandes infraestruturas de rede. E a gente vinha trabalhando já há alguns anos com detecção de ataques usando NetFlow, protocolo IPFix. Então, a gente usa isso, nós temos lá umas redes neurais que fazem uns tratamentos disso, análises estatísticas, não vem ao caso. Mas o fato é que a gente queria ficar livre do NetFlow. Nós começamos a estudar a possibilidade de receber informações de OpenFlow, de SDN, de forma a criar as assinaturas de ataque que nós já usamos em NetFlow, baseadas em SDN. Essa pesquisa começou assim, com o financiamento da Datacom, com a bolsa que o Leandro teve aí, e nós começamos a trabalhar nisso. Mas isso se mostrou uma ideia errada. Por quê? Porque a formação da assinatura dos fluxos de SDN não era eficiente porque os switches precisavam replicar o que a gente conhece como replicação de fluxo SDN em 1 para 1. E o que acontece é que a gente acabava, na verdade, aplicando uma negativa de serviço no switch. Então, teve um resultado negativo que nós tínhamos pensado inicialmente. Só que a mitigação, a gente tinha uma ideia que funcionaria, como nós estávamos pensando. E um dia, num brainstorm entre nossa equipe e a equipe da Datacom, nós dissemos o seguinte: bom, se nós não conseguimos formar a assinatura no switch, por que não usar mecanismos de detecção já conhecidos de mercado, onde a gente possa receber o alerta de algo que está acontecendo em algum lugar e comandar um middleware que trate esse alerta e comande o Floodlight ou qualquer outra controladora para mitigar. E nós tivemos essa ideia e o Leandro implementou essa ideia aí em 6 meses, praticamente, trabalhando nisso. Então, nós terminamos isso há pouco tempo, é uma prova de conceito, e isso aí se mostrou muito eficiente. Por quê? Porque nosso laboratório tem um outro projeto que é de IDS colaborativos, que nós estamos analisando também a junção de vários IDS para tomar decisão, a proteção de grandes infraestruturas. E dentro desse projeto, nós temos um outro que é de análise de Cyber Threat Intelligence. Então, o que é a ideia? A rede da Unesp, da universidade, ela tem cerca de 32 mil hosts. É uma rede muito grande, em 27 cidades do estado de São Paulo. A gente trabalha usando informações dessa rede. Então, a ideia é o quê? É que eu possa detectar um evento de Cyber Threat, uma ameaça em algum ponto, e que essa informação seja que ela converja para um lugar e que eu possa tomar a decisão de mitigação unificada ou, eventualmente, federalizada. Então, tudo isso converge dentro desse contexto. Então, gostaria de explicar um pouquinho, né, para entender que não é um fato isolado. Então, esse processo, esse protótipo de mitigação, a gente tem agora um planejamento de andamento dessa pesquisa para os próximos 18 meses, onde a gente pretende, na verdade, transformar isso em algo que seja palatável de uso. Vocês estão vendo aí um teste em nível de terminal, um teste muito em nível de hacking mesmo, né? Então, agora, a gente está aí estudando algumas propostas de financiamento da continuidade dessa pesquisa. Inclusive, se alguém quiser discutir a respeito disso, nós estamos à disposição, ouvir algum contato posterior. Então, eu queria só contextualizar e dizer assim, que muito interessante, porque isso surgiu de um fracasso. Né? A pesquisa não era essa, de forma alguma. Tudo que a gente tinha pensado inicialmente deu errado, que era a formação da assinatura de ataque usando as informações de fluxo de SDN. E levou a um sistema de mitigação eficiente também, que a gente pode usar dados do Snort, dados do Suricato, dados de
eventualmente outros sistemas comerciais de detecção que emitam um alerta, que a gente consegue tratar esse alerta, e sistemas que são baseados em emissão de alertas de cyberameaça, como esses protocolos que existem hoje, TAXII, os protocolos do MITRE, esses protocolos que, na verdade, ainda não estão 100% consolidados, mas que são aí arremedos de protocolos de alerta em Cyber Threat Intelligence. Então, era só para contextualizar, e aí eu posso explicar alguma coisa mais avançada da pesquisa, ou o Leandro, que, na verdade, que sabe mais da escovação de bit do que eu. Aí. Então, feita a explicação, questões. A gente tem uma pergunta remota do Carlos Márcio. Ele pergunta se o SDN seria mais eficaz que o Snort ou o Arbor para a mitigação de ataques. Olha, mais eficaz, eu não tenho esse dado em mãos. Agora, ela abre uma nova possibilidade. Você não se limita a esses produtos. Você pode usar eles juntamente com o SDN ou usar outras coisas para mitigação que hoje não são capazes de mitigar. E também se dispensa ou você reduz a necessidade de algumas caixas na sua rede, como, por exemplo, em alguns pontos, talvez, firewalls. Você pode usar SDN para isso. Então, você permite que SDN seja mais aplicável. Agora, é muito cedo para dizer o que pode ser feito, de fato, com SDN. Eu acho que isso é muito amplo, pode ser muito pesquisado ainda. Espero ter respondido a pergunta. Mais algum comentário? Não? Então, vamos agradecer ao Leandro. Obrigado. Vinícius, desculpa. Tem que ser mais rápido aqui. Não, Só gostaria de complementar que também me envolvi muito profundamente nessa pesquisa, e é uma grande dúvida, vou substituir o Firewall pela SDN, porque qual seria a vantagem? 2 pontos. Em primeiro lugar, um Firewall geralmente ele fica na borda da rede, mitigando só aquilo que vem de fora para dentro. A switch ela está no centro, ela mitiga aquilo que entra e aquilo que trafega dentro da sua própria rede. E um ataque gerado por um insider você conseguiria. Mas talvez o que seja promissor também SDN é muito forte em cloud computing e switches virtuais que se utilizam de SDN. Se você tem uma estrutura de cloud com uma switch virtual SDN que comuta entre todas as máquinas virtuais, esse é um protótipo totalmente aplicável, tanto no mundo físico e nesse ambiente virtual de cloud computing. Assim, só para Obrigado pelo complemento. Mais algum comentário? Pois não. O nome e a instituição, por favor, que a gente sempre esquece aqui. Alexandre da Bliss, Segurança e Inteligência. É super interessante sua pesquisa. Obrigado. Eu queria entender, ver se existe a possibilidade, isso aí você não precisa responder agora, se para ampliar a inteligência do reconhecimento, do desenvolvimento de assinaturas, porque você vai descobrindo o ataque, pelo que eu entendi, em tempo real, né? E desenvolvendo, é isso? Na nossa prova de conceito, a gente já tinha mapeado o que era ataque e o que não era, com base no alerta. Tá. Então, nesse primeiro momento, a gente não estava muito interessado na inteligência por trás do ataque. Beleza. Entende? É possível, vocês já analisaram a possibilidade de utilizar mineração de dados, utilizando Elasticsearch, para o desenvolvimento e o aprendizado desses ataques? Porque ele gera um log, né? Ele gera um resultado daquele ataque. Então, você vai identificando pelos Snort ou lá pelo Netflow que aquele tipo de requisição, aquele comportamento é um ataque, né? Então, você poderia centralizar essas requisições, esse comportamento, numa base de inteligência como o Elasticsearch, né? Que você não guarda em banco de dados, ele guarda lá em um arquivo, para você tratar isso, otimizando o reconhecimento, na verdade, gerando uma assinatura, já que você está num ambiente distribuído, por exemplo, né? Você tem um delay não sei se seria interessante. Eu acredito que pelo projeto, pelo desenho que a gente montou, sim. Era trabalhar naquele processamento intermediário
e usar aquilo como concentrador de informação, associado com provavelmente um banco de dados ou algum tipo de estrutura de dados para fazer essa correlação, junto com algoritmos de aprendizagem. Eu acho perfeitamente adequado. Legal, beleza. Complementando, né, o que acontece? O Mercúrio, né, ele na verdade, ele comanda qualquer coisa que emitir um alerta para ele. Se você tiver um sistema seu que diga, olha, isso aqui é um ataque de força bruta de SSH, e manda um código para ele, ele interpreta esse código e comanda a controladora para que a controladora ative a proteção, a mitigação no SDN. Então, você pode, a princípio, e nós testamos isso em alguns casos, qualquer coisa que te entregue um código e uma taxonomia daquele ataque, ele consegue analisar isso e comandar. Então, por isso que, inclusive, nós temos um IDS que é nosso, que a gente desenvolve já há vários anos, que é de pesquisa, enfim, está ligado com a área de inteligência, que serve também para isso. Então, a gente pode, na verdade, também receber input nosso. Só que a gente sempre testa essas coisas primeiro com o Snort, porque é mais ou menos um padrão, inclusive acadêmico, para testar. Mas, assim, a ideia é que ele seja uma caixa intermediária, né? Internamente lá nós chamamos de caixa da Estrela da Morte, mas é só o nome interno lá. Bom, vamos agradecer o Leandro. Obrigado, Leandro, pela apresentação.